Curso ISO 19600, Sistema de Gestão de Compliance, e ISO 37001, Sistema de Gestão de Suborno, as diretrizes e os requisitos normativos. Meu nome é Anderson, vou conduzir esse curso com você. Espero que realmente as informações relatadas por mim possam agregar e fazer grande diferença em sua carreira e conhecimento profissional. Os objetivos do curso é ressaltar os conhecimentos envolvidos e necessários para que você tenha a compreensão dos objetivos, o escopo, a aplicação dos requisitos envolvidos com as duas normas, ou seja, com a ISO 37001 e com a 19600. Qual que é a finalidade de um sistema de gestão? Explicar os princípios da gestão envolvidas com o compliance e a questão do antissuborno, os aspectos inseridos num processo de auditoria. Reforço aqui que o curso não é de auditor, mas eu vou explicar algumas informações sempre com o objetivo de poder agregar. Eu acredito que a experiência ela contribui para o aprendizado, para a compreensão. Então essa é a minha intenção. E também apoiar de uma forma geral o combate ao suborno por meio de informações que ilustrem uma cultura de integridade, transparência, conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis aos requisitos normativos. A questão da integridade, transparência é algo valioso para os negócios atuais, e os itens eles são tidos como controles que contribuem para a manutenção, para o desenvolvimento, para a melhoria contínua relacionada à gestão envolvida com esses conceitos importantes. O conteúdo programático do curso ele está envolvido com os conceitos e os fundamentos que se relacionam a 19.600 e a 37.001. Vou falar da questão das vantagens da implementação das normas, a diferença entre as duas normas, ou seja, 19.600 e a 37.001. Já reforço para você que a 19.600, que é o Sistema de Gestão de Compliance, ele é uma norma envolvida com diretrizes. Então, a norma ressalta as boas práticas, e por se tratar de uma norma envolvida com diretrizes de conformidade, guarde bem isso. Essa informação ela é valiosa. A 19.600 é uma norma envolvida com as diretrizes de conformidade. Por esse motivo, ela não é uma norma certificável. Ao contrário da 37.001, que é uma norma que aborda requisitos, e requisitos eles devem ser atendidos. Então, a 37.001 é a norma a qual uma organização pode requerer uma certificação relacionada ao seu sistema de gestão. Também vou falar da avaliação de conformidade envolvida com o sistema de gestão de compliance e antissuborno. Vou falar a referência importante para essa avaliação, envolvida com as duas normas, reforçando a estrutura do PDCA, que é o planejamento, o desenvolvimento, a verificação, a ação, envolvida com todos os elementos ou itens presentes e caracterizados na norma. Vou fazer uma introdução à legislação antissuborno e falar
fundamentalmente, as informações que se relacionam a controles internos. Você vai perceber o quanto é importante a definição desses controles e o que uma organização precisa fazer para que ela possa identificar os controles ideais e obter a tão perseguida eficácia em seu sistema de gestão. Para ressaltar todo o conteúdo programático, esse curso, envolvido com as duas normas, ele está dividido em módulos. Então, repare aqui, nós temos o primeiro módulo, onde vamos falar dos termos e definições envolvidos com as normas. No módulo 2, vou falar do contexto da gestão anti-suborno, o compliance e também a implementação, a importância das normas e outras informações relacionadas ao contexto. No módulo 3, eu vou falar especificamente dos requisitos que compõem a 37001. E no módulo 4, falar das diretrizes que compõem o módulo 4 envolvido com a 19600. Ora, por se tratar de normas muito relacionadas, com elementos muito típicos, uma interpretação muito similar, é importante que todos os elementos sejam interpretados focados numa questão de comparação. A princípio, o que eu quero dizer? Eu vou focar, a princípio, a 37001, que é uma norma maior, é uma norma de requisitos, é uma norma que vai te requerer, na sua aplicabilidade, mais controles. E a norma, no módulo 4, a 19600, eu vou falar das diretrizes. Então, uma das diferenças que eu já quero que você já guarde é que quando você utiliza, por exemplo, a 19600, que é uma norma que é o sistema de gestão de compliance, entende-se que, ou espera-se, que a organização ela tenha vários processos ou vários procedimentos que o seu atendimento se relaciona ao compliance, se relaciona às boas práticas e à sua obrigação de atender. Enquanto na 37001, que é uma norma de gestão anti-suborno, espera-se que a organização ela consiga implementar controles para que não aconteça o suborno. Então, diferente de uma norma, esse contexto entre as duas normas traz uma visão diferente de controles, mas, por outro lado, traz uma proximidade imensa. Esse é o motivo pelo qual esse curso que eu estou lecionando, ele está envolvido com as duas normas ao mesmo tempo. Então, eu vou falar, o módulo 3 ele é um módulo maior, assim como o módulo 4. Mas acredito que passar pelo módulo 4 vai ser bem mais fácil, porque nós já teremos passado pela 37001 e com toda a sua similaridade. Módulo 1. Termos e definições. Tem muitas informações importantes nesse módulo e alguns conceitos são fundamentais para o entendimento da norma. A partir do momento que você guardar bem os conceitos, as definições,
a interpretação ela fica muito mais fácil. Eu não afirmo aqui que você precisa decorar, mas a minha expectativa é que você consiga entender, assimilar o conceito, visualizando-o na prática. Então, é importante começar falando que esses elementos envolvidos com os termos e definições estabelecidos aqui são aqueles que entendemos como extremamente relevantes para a interpretação do que vem pela frente. Então, temos aí muitas informações e a ideia é que você consiga assimilar bem esses conceitos. Então, o primeiro conceito, esse está bem caracterizado aí na norma 37.001, que é o termo suborno. Esse termo inclusive relacionado ao título da norma, né? Porém, a norma ela prega esse antissuborno, mas no contexto da definição de suborno, você tem que entender que ele trata-se de uma oferta, de uma doação, de uma solicitação de uma vantagem devida. Guardem bem essa parte, vantagem devida, de qualquer valor que pode ser financeiro ou não financeiro, direta ou indiretamente, e independente de localizações, em violação às leis aplicáveis. Veja bem, leis aplicáveis. Então, essas leis se relacionam com compliance. Em violação ao compliance, como um incentivo à recompensa para uma pessoa que está agindo ou deixando de agir em relação ao desempenho das suas obrigações. Aquilo que foge do caráter da boa-fé. Então, no meu caso, por exemplo, eu realizo muitas auditorias. E é muito comum, às vezes, você, no seu intervalo da auditoria, você ir almoçar, por exemplo. E às vezes, quando você vai almoçar, aliás, é bem comum a organização, quando você vai almoçar, ela pagar o seu almoço, por exemplo, num processo de auditoria. E aí, eu não quero dizer que isso é alguma espécie de suborno, porque isso é algo bem comum, algo típico, é uma relação comercial bem costumeira. Então, ela não é um suborno, porque ela não foge daquilo que é o padrão de aceitação. Então, o suborno, ele tem um caráter, um conceito daquilo que foge de sua obrigação ou da sua necessidade de manter uma situação de boas práticas. Então, às vezes, aquelas questões que caracterizam algo intencional, isso é caracterizado como a questão de suborno. Então, essas palavras de oferta, promessa, doação, que violem uma lei ou uma situação aceitável, isso é um suborno. Outro conceito que a norma fala muito, e eu quero frisar para você, é a questão do órgão diretivo. Algumas organizações elas têm uma área ou um setor que é típico de uma autoridade que pode ser caracterizada como um conselho de administração. Normalmente esse conselho é ele que articula para que uma alta direção possa, ou um diretor ou um administrador, possa traduzir toda aquela expectativa em ações, em atividades práticas, colocar a prática
fazer com que as situações do conselho, as deliberações, funcionem. Então, a terminologia, o conceito formal da norma, ela fala que é um grupo ou órgão que tem a responsabilidade e autoridade finais pelas atividades, governança e políticas de uma organização a qual a alta direção se reporta ou qual a alta direção é responsabilizada. É importante ressaltar para você que nem toda organização ela tem um órgão diretivo. Depois, outra função, outro conceito importantíssimo, que é a função de compliance anti-suborno. É uma pessoa que tem responsabilidade e autoridade para a operação do sistema de gestão de suborno. Essa função ela é valiosa. De uma forma mais comum ou mais simples, eu posso citar para você que normalmente a função de compliance anti-suborno ele funciona como um RD, um representante da direção, mas só que ele é muito mais do que um representante da direção, porque ele tem a norma estabelece para essa pessoa todas as suas responsabilidades que devem ser mantidas. Então, é uma função valiosa, é uma função refleta de responsabilidades e que precisa ser definida porque é tida como requisito normativo. Outro conceito, parceiro de negócio, parte externa com a qual a organização tem ou planeja estabelecer alguma forma de relacionamento do negócio. Então, nesse caso, olha só, a organização tem ou planeja estabelecer. Então, vamos imaginar um contrato particionado onde cada empresa ela tem certas responsabilidades. De repente, a responsabilidade de uma empresa seria a fiscalização das atividades operacionais. E aí, enquanto que a outra empresa ela tem a responsabilidade de executar as atividades operacionais. Então é muito comum os parceiros de negócio hoje em dia, principalmente nas operações ou nas atividades envolvidas com atividades construtivas, onde às vezes existem dentro de um contrato vários parceiros de negócio. Então é bem interessante pensar que as organizações elas estão cada vez mais é bem comum a busca e a manutenção de parceiros de negócio para que as coisas funcionem de uma forma apropriada. Normalmente são duas empresas envolvidas com uma atividade que poderia estar sendo executada por uma. Agente público. Pessoa detentora de cargo legislativo, administrativo ou judicial, seja por nomeação, eleição ou sucessão, ou qualquer pessoa que exerça uma função pública, inclusive para o órgão público de uma empresa pública, ou qualquer agente ou oficial de uma organização pública, nacional ou internacional, ou qualquer candidato a cargo público. A norma ela prega essa questão aí de agente público, porque existem alguns requisitos, alguns controles que precisam ser tomados com relação a essa questão do agente público, e aí existem algumas legislações que, principalmente para aquelas envolvidas com alguma prestação de serviço ou algum possível contrato a ser licitado para uma organização pública, e é muito comum nessas organizações terem ali um agente público que foi dentro dos critérios que a norma requer. Terceira parte, pessoa, organismo ou órgão que é independente da organização. Aí tem uma nota bem importante. Todos os parceiros de negócio são terceiras partes.
mas nem todas as terceiras partes são parceiros de negócio. Então, o parceiro de negócio, como eu falei para você anteriormente, ele é bem relacionado a uma atividade, a uma divisão ou um acordo de atividades que possam ser caracterizados dentro de um contrato. No entanto, dentro de uma prestação de serviço, é muito comum você ter aí terceiras partes, que não são aqueles pessoas que estão relacionados a algum tipo de acordo comercial comum. E aí, como também é muito comum uma organização terceirizar parte de seus processos ou seus processos, que não necessariamente vai ser ali um parceiro do seu negócio. Outro conceito, conflito de interesse. É difícil a gente falar ou citar algumas situações que, 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 que não seja exatamente o conceito de conflito de interesse. A situação de negócios ou finanças, famílias, interesses políticos ou pessoais podem interagir no julgamento de pessoas no exercício das suas obrigações para a organização. O conflito de interesse está relacionado a uma situação de interesse. Então, por isso que, vou te dar um exemplo, a auditoria, por exemplo, é uma atividade que ela não pode ter conflito de interesse. O auditor ele não tem interesse, ele tem que manter-se uma imparcialidade. O conflito de interesse, às vezes, é uma relação que, que pode afetar ou caracterizar ou não caracterizar uma imparcialidade apropriada a um determinado negócio. Agora, um conceito também muito importante, que é o de due diligence. A norma, ela ressalta requisito apropriado para isso, em vários momentos, e possibilita também que uma organização ela pregue ou implemente controles de due diligence. Então, o que é isso? É um processo para aprofundar a avaliação da natureza e extensão do risco de suborno e ajudar as organizações a tomar decisões em relação a transações, projetos, atividades, parceiros de negócio e pessoal específico. Então, a due diligence é um processo muito comum e no passado as pessoas sempre relacionavam essa frase a uma situação jurídica, mas ela tomou uma proporção que todo um processo investigativo, ele definido como due diligence, ele tem uma robustez que te possibilita uma melhor conclusão, uma melhor análise. Então, quando uma organização vai contratar, por exemplo, um profissional, ela pode fazer um processo de due diligence. Outra situação, uma empresa quer comprar uma outra organização, então ela vai ressaltar um processo de due diligence visando conhecer e mitigar os riscos que estão envolvidos nesse interesse. Outra situação que está sendo muito comum são na relação de avaliação de provedores, de fornecedores, conhecer o fornecedor novo. E aí eu vou explicar para você algumas metodologias que possam ser caracterizadas ou demonstrar na prática a sua aplicabilidade relacionada a esse processo que é um processo nobre para uma avaliação. Autodireção, aí esse conceito típico da 19.600, reparem, eu vou voltar aqui, ó, eu estava aqui no slide da 37.001,
com esses conceitos, e agora eu vou lá para 19.600 com esses conceitos. Alta direção, muita gente pergunta, quem é alta direção? Pode ser uma pessoa, tem que ser um grupo? A norma permite que seja um grupo. E o objetivo da alta direção é que ela dirija e controla uma organização no seu nível mais alto. O conselho de administração, que é uma pessoa ou grupo que dirige uma organização, define orientações e a quem a alta direção presta contas. Então, na relação parecida ou próxima ao órgão diretivo, tem a mesma, eles são similares. Algumas organizações chamam de órgão diretivo, mas é muito comum, quando a organização tem, de chamar de conselho de administração. Outro conceito, empregado, indivíduo em um relacionamento reconhecido como uma relação de trabalho em uma lei ou prática nacional. Então, eu coloquei esse item aqui porque durante o texto, a 19.600, ela cita as responsabilidades do empregado. Então é sempre bom rever o conceito. A função de compliance, a pessoa com responsabilidade da gestão de compliance. Então, essa relação similar com a função de compliance antissuborno, estabelecida lá na 37.001. Aqui ela traz uma nota. De preferência, um indivíduo será designado responsável geral pela gestão de compliance. Uma vez me perguntaram qual que é o perfil desse profissional. O perfil espera-se que seja um profissional atualizado, que tenha um conhecimento legal, como também das consequências envolvidas com o não atendimento normativo. E aí dá para colocar outras, em função das responsabilidades dessa função, dá para ressaltar outras características que espera-se na função de compliance. Uma facilidade de comunicação, que consiga lidar com situações que às vezes são conflitantes ou situações que possam caracterizar a não conformidade das normas. Então, espera-se que seja uma pessoa que tenha uma habilidade de lidar com isso, de comunicar e, ao mesmo tempo, que tenha um amadurecimento para poder ressaltar as responsabilidades, situações, definir as melhores práticas e soluções e ao mesmo tempo, conhecedor dos processos da organização. Requisitos de compliance. Requisito que uma organização tem que cumprir. E o comprometimento é um requisito que uma organização decide cumprir. A partir do momento que é decidido cumprir, entende-se que existe um comprometimento. Obrigação de compliance. Requisito de compliance ou comprometimento de compliance. Então, a obrigação ela aborda o requisito e o comprometimento, inclusive. Então, entende-se que a terminologia de obrigação ela é muito abrangente. E aí eu coloquei o conceito de compliance. Atendimento a todas as obrigações de compliance da organização. Isso requer o quê? O entendimento que a organização ela atende todas aquelas regulamentações legais, estatutárias, procedimentos internos, leis e todas outras obrigações que caracterizam as boas práticas. Essa norma ela traz algumas notas
que são complemento para uma melhor interpretação. Então, uma das notas que traz para o conceito de compliance é que ele torna-se sustentado quando incorporado na cultura de uma organização, bem como no comportamento e na atitude das pessoas que trabalham para ela. Depois, o entendimento comumente disseminado para o termo compliance é de que se trata do conjunto de mecanismos tendentes ao cumprimento de normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da organização. O compliance visa preservar, detectar e sanar, prevenir, detectar e sanar todo e qualquer desvio ou não cumprimento que ocorra. Uma coisa que é importante reforçar com relação à questão do conceito é que o atendimento das obrigações ele é possível, primeiro, quando se conhece quais são as obrigações. Então a norma tem esse requisito. Segundo, quando a organização trabalha a cultura de compliance. A cultura é algo que, se não bem trabalhada, impacta no atendimento da norma. E terceiro, a direção, a alta direção, o órgão diretivo, o conselho de administração, ele possa comprar a ideia e ser uma referência de compliance, ser uma referência para poder trabalhar e influenciar constantemente as pessoas. O sistema de compliance ele traz algumas fragilidades que a organização tem que trabalhar muito bem. Por quê? Primeiro, pelo fato de que podem surgir várias obrigações a todo momento. E segundo, que uma organização, às vezes por necessidade, ela pode ser que ela tenha que contratar e às vezes também demitir outras pessoas. E aí cada pessoa ela vem com uma cultura e a organização precisa trabalhar isso. E ao mesmo tempo os riscos. Então, como 4 fragilidades, eu diria para vocês aí que, reforçando, conhecer as obrigações, trabalhar a questão da cultura das pessoas, o envolvimento da alta direção, o órgão de conselho, e os riscos envolvidos com o atendimento dessas obrigações de compliance. Como outro conceito é a questão da cultura, que eu acabei que eu já ressaltei para você aí, expliquei o que vem a ser isso, mas de uma forma mais técnica, ele é envolvido com os valores, a ética, as crenças que existem em toda a organização e interagem com as estruturas da organização e sistemas de controle para produzir normas de comportamento que são favoráveis aos resultados de compliance. Isso é uma questão de suma importância. Então, essa parte da cultura ela é algo que precisa ser trabalhado para a questão da eficácia do sistema de gestão. O código, que é a declaração de práticas, ou seja, desenvolvidas internamente ou por um órgão internacional, nacional, industrial. Esse código pode ser uma norma tida como um documento interno ou uma norma tida como um documento externo. Então, uma ABNT, por exemplo, é um código. Uma metodologia é um outro código. Por aí vai. Normas organizacionais e empresariais são os códigos, práticas, estatutos, normas industriais considerados pertinentes por uma organização. Então, quando uma organização identifica todos os seus códigos, ela está identificando as normas organizacionais e empresariais. Quando ela cria lá os procedimentos, algumas chamam lá de procedimentos operacionais, POs, instruções de trabalho, ITs, manuais,
NTs, normas técnicas, e etc. Vários documentos aí, ou códigos que traduzem normas. A autoridade regulamentadora é a organização responsável por regulamentar ou exigir compliance com requisitos legislativos e outros requisitos. Toda essa parte tem algumas organizações que têm algumas autoridades regulamentares aí, que regulamentam as atividades de compliance através de alguns requisitos legislativos. Então, você pegar aí a área de telecomunicações, é muito forte aí a Anatel como uma autoridade regulamentadora. E por aí vai. Terceirizar, que é fazer um arranjo onde uma organização externa desempenha parte de uma função ou processo de uma organização. Então, olha bem a nota. Uma organização externa está fora do sistema de gestão, embora a função terceirizada ou o processo esteja dentro do escopo. Então, não quer dizer, o que a norma está querendo dizer aqui, que mesmo alguma atividade sendo executada de uma forma fora do local, ela pode ser traduzida como parte do escopo. Com isso tudo, a terceirização não é sinônimo de isenção do seu escopo. É isso que é importante você gravar mais aqui. Módulo 2. Contexto da gestão de suborno e o compliance. E a sua implementação. Nesse módulo, eu falo de todas as variáveis envolvidas com o cenário dessas duas normas. Vou explicar alguns benefícios e eu espero que você comece a entender situações que traduzem benefícios de sua implementação. Então vamos às informações. A questão do contexto da gestão anti-suborno, o compliance em si, é fácil comentar que todas as mudanças envolvidas com o desenvolvimento das situações, a própria questão da movimentação, da movimento de questões que se relacionam à indústria, tecnologias, ao mesmo tempo a necessidade de você ou das organizações terem mais resultados, ele faz com que as empresas elas tenham a necessidade de estarem melhor preparadas, equipadas, conscientes, mais conscientes das situações e controle sobre os riscos. Isso tudo envolvido com o ritmo e a vontade assertiva que traz com a questão do avanço em sua mais abrangência, dá uma importância para as organizações estarem conscientes ou estarem preparadas para o enfoque de compliance. Uma organização fora ou que não segue uma linha ou que não tem uma visão de compliance, ela tende a ter muitos problemas. É muito difícil você controlar situações que envolvem controle, custo, novos negócios, implementações, manter recursos, dar manutenção em toda a questão de ativos de uma organização, porque ela pode ter problemas com reputação, sanções financeiras, que às vezes se tornam situações muito significativas, e ao mesmo tempo o fato de, para esses resultados, a importância que traz a organização manter uma equipe coesa, capacitada,
e ao mesmo tempo focada em uma única visão, um direcionamento estratégico. E nesse embalo de situações traz aí uma importância imensa para essa parte de gestão envolvida com o antissuborno e a questão do compliance. É valoroso ser visto como uma organização que tem uma gestão antissuborno e, ao mesmo tempo, mantém uma gestão de compliance. Lá no módulo 1 eu comentei de uma forma bem mais rápida a diferença entre a gestão de suborno e a gestão de compliance. É até complicado falar que tem diferenças, né? Mas eu quero que você comece a visualizar exatamente a essência das palavras que eu vou usar aqui. Quando você tem uma gestão de suborno, você tem uma gestão repleta de controles. Por quê? É uma gestão anti-suborno. Então você tem que ter controles para que isso não aconteça. Agora, quando você faz uma gestão de compliance, você precisa ter controles para manter o compliance, garantir e assegurar o compliance, para que você não tenha riscos que vão de encontro à sua reputação e outras penalidades, e conseguir promover, acima disso tudo, uma melhoria. Porque quando eu falo acima disso tudo, porque isso vai além. Espero dizer que você está mantendo aquilo que você planejou. E o desenvolvimento está indo além, você está melhorando continuamente. Então, com essas variáveis envolvidas com um cenário que temos atualmente, cheia de desafios, faz com que as organizações elas consigam buscar métodos e controles para que ela possa se diferenciar. O interessante é que toda essa diferenciação contribui para a sustentabilidade. A sustentabilidade, nesse caso, não deve ser vista apenas como uma questão ambiental. E já vou traduzir para você apenas como uma questão de compliance. Ela precisa ser vista como uma questão na sua total abrangência, que é tanto do ponto de vista cultural, financeiro, ambiental. Ela tem que trazer benefícios para que, neste contexto cheio de desafios e mudanças que às vezes foge do controle do administrador, ela precisa buscar mecanismos para que possa contribuir com a gestão. Então, quando se fala que para uma organização ela ser bem sucedida, ela precisa realmente trabalhar uma cultura de integridade e compliance. O compliance é muito forte, essa parte da cultural. Então, a organização ela precisa desenvolver, ela precisa incentivar, facilitar a conscientização, a capacitação. São mecanismos ou são controles que contribuem fortemente para o compliance. E espera-se que a organização, treinando, capacitando, melhorando o controle, isso vai desenvolvendo aquilo que a norma fala em longo prazo, que isso vai desenvolver, é uma questão de desenvolvimento. E por isso que tem aí a importância do enfoque e participação da alta direção.
espera-se que a alta direção consiga mobilizar as pessoas, incentivar, influenciar para que o comportamento das pessoas sejam alterados ou melhorados em função de uma liderança que vá trazer benefícios para o sistema. Surgem aí, nesse contexto, algumas palavras muito importantes, que eu vou falar muito disso, a questão da governança corporativa, a questão de padrão ético, essa parte comportamental, que é algo bem sublime para a questão do compliance. E estar em compliance é cumprir normas e regulamentos, políticas, diretrizes estabelecidas para que você consiga prevenir, detectar, remediar e ao mesmo tempo não deixar situações que possam ser tidas como preocupações gerarem ou extrapolar uma não conformidade que possa gerar algum tipo de comprometimento para o sistema. Uma informação que eu coloco nesse slide, muito interessante, olha só, o compliance pode ser traduzido como conformidade. Então esse aqui é um resumo muito bem fácil para você entender. Porque a conformidade faz com que os diversos processos da empresa ou companhia sejam realizados de acordo com todos os requisitos legais, em sintonia com os princípios éticos, missão, valores da empresa e contribuir com a visão organizacional. E por isso você tem a abrangência do que o compliance requer. Ele tem influência, ele tem elementos normativos que vão influenciar funcionários, a questão das partes interessadas, da sua forma bem abrangente, a parte de relação com fornecedores, com autoridades regulamentadoras, com as empresas e, ao mesmo tempo, parceiras e a dirigência da organização. Então, tem uma abrangência imensa para a gestão, a tradução da conformidade para a questão do compliance. Nesse fluxograma, esse desenho, inclusive, eu reforço para você que ele faz parte do item normativo, ou seja, ele está presente na norma. Esse item, ele mostra as etapas do PDCA. Então, vamos visualizar, visualiza esse primeiro quadrinho aqui onde estou passando o mouse, que é o comprometimento da liderança. Olha só como que esse item aqui, ele causa uma interação com todos os itens envolvidos com o PDCA. Então, veja bem, olha, aqui está vendo a parte do desenvolvimento, implementação, avaliação, aquilo que você vai manter. Então, aqui, identificação de obrigações, isso é uma atividade de planejamento e ele influencia um planejamento de riscos, a parte operacional de controles, avaliação de desempenho, a gestão de não cumprimentos e melhoria contínua. E, fazendo parte dessas obrigações, voltando aqui, nós temos as questões externas e internas, as partes interessadas, nós temos o escopo, o estabelecimento da política de compliance e, dentro desse escopo, só reforçando, está aqui os princípios de boa governança. Mas quais são os princípios de boa governança? Reforço a você que no material eu estou deixando exemplos de um material com exemplos de princípios de boa governança. Esses princípios
você pode utilizar na sua gestão relacionada ao compliance. Mas todos os princípios são, aliás, não vou te falar todos os princípios, mas eles se traduzem essencialmente em uma condução ética, nas questões da liderança, enfim, situações tidas como princípios que são referência para uma boa governança. Então esse slide ele é uma resenha muito bem estabelecida da norma, nesse caso aqui, para a norma 19.600. Então, sempre que você precisar de uma resenha ou visualizar, e qual item está na norma, dentro de um PDCA, como que eu vou como entender um sistema de gestão de compliance de uma forma macro, utilizem esse fluxograma, que ele é bem legal, bem fácil de interpretar, para poder tirar a sua dúvida. Não obstante, eu vou, durante esse curso, explicar cada item que está aqui no fluxograma. Então, está vendo essas letras que estão nos fluxogramas? Item 6, item 8, aqui nós temos aqui em cima 4.3, 4.4, 4.1. Eu vou falar sobre esses itens aí para você, visando auxiliar a sua interpretação. Nesse outro slide, eu trago aqui melhorando o entendimento do ciclo de gestão relacionado ao PDCA, para o compliance. Então, aqui, o PLAN, nós temos aqui, que é o planejamento para tratamento de riscos, alcançar objetivos, envolvidos com a liderança, responsabilidades, caminhando aqui nesse caminho, nós temos a estabelecer a política, continuando, esse laranjinha aqui, ele é algo que também faz parte do planejamento. Depois nós vamos ter aqui, identificar obrigações e avaliar riscos. Depois, determinar o escopo para o sistema de gestão. E aí você tem que levar em consideração as partes interessadas, as questões internas, os princípios. E aqui, automaticamente, seguindo em frente, tanto nessas questões envolvidas, você faz outra letra, outro tipo, outro item do ciclo de gestão do PDCA. Aqui nós temos um bom planejamento, uma resenha de planejamento da gestão de compliance. Agora, focando especificamente a questão do suborno, uma situação envolvida com isso dificulta o desenvolvimento, denigra a imagem, corrói a justiça, faz com que haja perda da confiança, diminui o empoderamento da qualidade ou a possibilidade de você implementar qualquer outro tipo de controle, porque há um enfoque na questão do suborno. Agora, uma coisa que sempre prego nesse curso é que, por mais que existam aí muito boas práticas, que você venha fazer o curso, como está aqui, outros virão, a disseminação do conhecimento é uma coisa que é importante, é que a lei nem sempre ela é suficiente para resolver o problema. As organizações podem contribuir proativamente. Para isso, que é importante evitar danos com envolvimento de riscos de suborno. E uma situação que está relacionada ao suborno é que cada situação é uma situação, cada empresa ela tem a sua natureza e, ao mesmo tempo, a complexidade de seus processos, atividades e negócios.
a caracterização do suborno também pode ter a sua variar em função da sua complexidade, do tipo, do nicho de negócio. E o que eu quero dizer aqui são que porque existem situações particulares e que a norma, por mais padrão que ela, apesar dela ser um padrão, ela defende controles, estabelecimento de controles para evitar situações entendidas como a mais abrangente dentro daquilo que são típicos para uma gestão anti-suborno. Então essa que é a questão desses comentários. Existe no Brasil uma lei anticorrupção e o decreto, que é o 84/20/2015. Tanto a lei como o decreto, eles estão aí nos materiais complementares. Porém, eles não servem para um programa de compliance e anticorrupção. As normas ISO, eles são modelos que atendem aos mais diversos negócios da maneira mais harmônica, com todas as peculiaridades envolvidas com o país. Mas existem essas leis que elas, através do atendimento, você pode montar ou estabelecer algum tipo de programa de integridade, que na verdade a aplicabilidade ou desenvolvimento delas, você vai criar como se fosse alguns controles que envolvem algum cuidado. Por exemplo, um código de conduta e ética, uma aprovação para determinados controles, uma política. Então, ela vai traduzir um programa de integridade numa menor proporção, diferente das duas normas que trazem requisitos mais abrangentes, porém específicos para qualquer tipo de negócio. As normas, as duas normas, elas têm as mesmas estruturas, assim como tem as outras normas ISO. E elas possibilitam uma implementação integrada, tanto para a gestão de riscos, que é algo bem característico, tem que ser muito bem definido. Inclusive, eu já falo para você que a gestão de riscos, ela tende a fazer a diferença na gestão anti-suborno e na gestão de compliance, pelo fato de que todos os controles eles têm uma origem, entende-se ou espera-se que ele tenha uma origem lá na gestão de risco. E o perfil da organização, ela tem que ter um entendimento que esse tipo de sistema ele vai mexer com a governança, cultura, pessoas, competência, treinamento, análise de dados, tecnologia, gerenciar deficiências, possibilitar investigação, ou seja, o perfil de uma organização desse tipo é traduzido em ações abrangentes às áreas diversas da sua organização. A conformidade com as normas, ela não pode fornecer garantia que suborno não vai ocorrer ou que não ocorrerá em relação à organização. Não pense que essa frase é algo que vai de encontro, que está desproporcional ao objetivo da norma, que não é. Uma vez que não é possível eliminar completamente os riscos associados. Lembra que eu expliquei para você que um dos itens frágeis dessa norma é o contato com o meio externo? E muitas vezes, ou digo, a maioria das vezes, ou na sua essência,
Uma organização ela não vai controlar a outra organização, ou o outro, ou as situações que são envolvidas diretamente com com aquilo que ela não tem uma gestão, aquilo que ela não tem controle. Mas espera-se que as medidas razoáveis e proporcionais estejam implementados. Uma coisa que é importante é que a organização ela precisa conhecer bem o contexto. Ela conhecendo o seu contexto analisando bem o contexto na sua tanto das questões internas como das questões externas, contribuirá não só para definir os riscos apropriados, mas também no estabelecimento de medidas razoáveis e proporcionais. Nesse slide é mais para elucidar as situações envolvidas com o compliance. Olha, avaliar riscos, a condução de políticas de integridade, o comprometimento da alta direção, investigações internas, canais de denúncia, comunicação, treinamento, monitoramento, due diligence, definir políticas de controle. Essas questões são itens envolvidos com o compliance. Então aqui é só para elucidar situações. Para esses elementos, as normas elas têm requisitos ou diretrizes que são diretamente relacionados. E nesse slide eu trago uma comparação entre as normas, tanto a 19.600 como a 37.001. Repare que os itens são iguais, olha. Item 1 igual, 2, 3, 4. Opa, 4, contexto da organização. Aqui tem a letra P. Esses itens aqui são aqueles tidos do planejamento envolvidos com o ciclo de gestão. Então, capítulo 5, liderança, 6, planejamento, 7, apoio. A parte de do, ou execução, o capítulo 8, que é operação, o check, que é a avaliação de desempenho, a ação ou agir, que é o capítulo 10, os seus anexos e as bibliografias. Então, apesar de elas serem iguais a nível estrutural, existem algumas informações que uma norma ou outra pede ou requer, que às vezes é um pouquinho a mais. Mas se você tiver um entendimento normativo, você implementa as duas. Por isso que eu vou passar para você, no próximo módulo, eu vou focar a 37.001. E vai ser um módulo mais consistente, maior, mas eu vou explicar os elementos para que você possa ter uma interpretação bem fácil e consiga implementar ou definir os controles que você espera fazê-lo. Chegamos ao fim do módulo 1. Agora você deve responder ao quiz, que tem questões que estão totalmente relacionadas às informações que foram demonstradas no módulo. Lembrando que você tem acesso ao fórum para postagem de dúvidas, como também acesso aos materiais complementares. Te espero lá no módulo 2.